Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Olha aí, todo mundo dando bom dia para o teacher aí, muito bem. Bom, a nossa aula de hoje seria sobre a evolution humana, né? Evolução humana, para a gente praticamente fechar a parte, né, de evolução de vocês, ok? Então, lembram que na aula passada nós falamos dos tipos de seleção natural. O homem, né, da sua evolução, também passou pela seleção natural. Hoje, dentro das cidades, nós nos afastamos da floresta. Então, para nós, a seleção natural ela deixou de agir. Pode ver, nós não temos animais que estão nos caçando como acontecia lá, quando a vida surgiu no planeta, quando, por exemplo, os mamíferos estavam em voga, né? Chegaram ao top da pirâmide lá, né? Existiam predadores e isso fazia o controle à seleção natural. Hoje nós estamos diante de uma seleção bem diferente, né? O que seleciona a espécie humana já não é mais a natural, mas sim aquilo que enfrentamos dentro das grandes cidades, uma evolução que está surgindo, uma competição por emprego, né, quem suporta mais estresse, uma série de coisas. Tá? Nós somos grupos sociais. Então, o que a gente vai ver um pouquinho com vocês é exatamente isso. Nós vamos estudar, vocês vão aprender, né, o que é ou como foi a evolução humana. Tá? Então, aqui, já de cara, nós temos a classificação da espécie humana. Né? A classificação da espécie humana, ela... Cara, você não pode deixar de saber, tá? Classificação, pelo menos nas 7 unidades de classificação básicas, você tem que saber. E, ó, já falei o primeiro, né? A gente é um animal. Então, reino animalia. Reino animalia, vegetalia, todos aqueles 5 reinos conhecidos. A gente pertence ao reino animalia. Filo dos cordatas, ou seja, filo daqueles indivíduos que têm notocorda, pelo menos no início do seu desenvolvimento. Ok? Classe mamália, então nós nos alimentamos de leite pelo menos em uma fase da nossa vida. Ordem dos primatas, uma ordem onde está incluído ali, né, os seres que vivem em árvores, têm o polegar opositor, se alimentam uma alimentação variada, que pode ser desde fruta até carne, dependendo, né, do primata. Pertencemos à família dos hominídeos, ou hominide, para ser mais exato, né? Essa família dos hominídeos hoje só tem um representante, só um, que é o Homo sapiens, que somos nós. Pertencemos ao gênero Homo e espécie Homo sapiens. Professor, teve mais hominídeo aí no planeta? Teve. O que aconteceu? Foram extintos. Tá? Por que eles foram extintos? Naturalmente. Numa competição, provavelmente o Homo sapiens se destacou, né, dos demais, e nessa competição com os demais, a espécie que estava mais bem adaptada para isso sobreviveu. No caso, o Homo sapiens. Não que a gente tenha matado todos os outros, tá? Ele não chegou lá, não, você não é Homo sapiens, vamos matar ele. Mata ele! Não. Na competição natural, por alimento, espaço, etc. Provavelmente a gente conviveu com outros. Mas, digamos assim, sem querer, ao termos, digamos, alguma condição a mais do que eles, nós progredimos melhor do que os nossos irmãos lá, ou, né, nossos primos, digamos assim, da família dos hominídeos. Tá? Para a gente saber isso, a gente tem que ver que, para você fazer toda aquela classificação ali do Linné, né, hoje nós nos baseamos em uma série de semelhanças anatômicas, fisiológicas e, hoje, mais especificamente ainda, moleculares. Né? Então, nós olhamos as moléculas. Tá? E que há evidência nisso, né, fazendo as semelhanças anatômicas, fisiológicas e moleculares, que o chimpanzé e o gorila, tá, e a espécie humana tiveram um ancestral comum. Tá? Então, nós tivemos, na nossa linha evolutiva, já mostro para vocês, um ancestral comum. Todos nós viemos de um ancestral que pegou linhas diferentes de evolução.
Uma das linhas formou o chimpanzé, outra formou o gorila, e uma terceira provavelmente formou o homem, há 8,5 milhões de anos atrás. Tá? É quando provavelmente essa linha começou a se direcionar. Lógico que não foi feito assim ao mesmo tempo, né? Não vinha, né, um animal ancestral comum, três, e os três evoluíram. Não. Tanto que os macacos, dentro da evolução, são muito mais velhos que nós. Então, surgiu, tinha lá, digamos, um macaquinho numa linha que estava começando na sua evolução, e um ancestral comum, que continuou. E esse ancestral comum, depois de algum tempo, é que vai dar origem ao ser humano. Então, veja, nós somos uma espécie, inclusive, considerada muito nova no planeta, perto de outros seres. E veja a desgraça, ou as coisas boas que já conseguimos fazer, né? Sendo uma espécie nova no planeta. Aqui vocês têm um gráficozinho, tá? Na apostila de vocês têm um gráfico muito parecido, aonde aparece aqui, né? Ó, aqui em cima, ó, os hominídeos, lá em cima do gráfico, né? Os hominídeos, tá? Aqui o chimpanzé, certo? E aqui os gorilas, ó. Um ancestral comum. Então, veja, você tinha um ancestral. Os primeiros, né, os mais primitivos ancestrais que nós temos seriam os lêmures. Né? Eu remexo muito, eu me remexo muito. Né? Então, são os lêmures lá. São nossos parentes muito, muito distantes. Tá? Aí veja que houve, né, os társios, que são aqueles que têm aquele olhão grandão, né? Lá, o que o rei maltrata lá, é o Társio. Ele é mais evoluído que os lêmures. O do olhão grande, não me lembro o nome dele agora. É um Társio, olho grande, assim, né? Eles são noturnos, por isso o olho dilata bastante à noite para poder enxergar também. Depois os macacos do Novo Mundo e os macacos do Velho Mundo aqui, né? Então você sabe, os macacos do Novo Mundo é aquele que a gente tem aqui, né, nas Américas. O Velho Mundo, lá nas Europas, os macacos como o mandril, etc. Né? Aí vejo gibão, orangotango e os últimos aqui, né, que nos interessam. Tá? Os três últimos aqui, né, que é o gorila, seguido do chimpanzé e depois o ser humano. Tá? Veja que o gráfico não está assim, ó, chimpanzé dando origem ao ser humano. Não é isso. É um ancestral em comum. Dizer que a gente descende do macaco, gente, já falei para vocês 1 milhão de vezes. Não existe, tá? Isso. Porque se você descende de um ser, como por exemplo aqui, né, o chimpanzé, né, um pongide, família dos pongídeos e nós hominídeos, tá? Continuaria a existir isso. Tá, ó, o chimpanzé deu origem ao ser humano. Então, o chimpanzé ainda estaria hoje dando origem a ser humano. Então, lembra que eu falei para vocês? Na floresta estaria, né? Um chimpanzé com uma chimpanzé fêmea teria um bebê humano. Né? O ser humano não descende deles. Então, isso estaria acontecendo lá. Né? O Tarzan na vida real, só que não aquele que foi abandonado lá, mas que nasceu. Não existe. Então, não é isso. Então, sabe aqueles desenhinhos, aquelas charges, que tem lá um chimpanzé dando origem ao ser humano? Errado. Né? Tem gente que gosta daquela figurinha, né? O chimpanzé, não sei o quê, daí o homem sentado na frente do computador. Tá? Errado. Completamente errado. A gente não descende do chimpanzé. Nós temos um ancestral comum e não descendemos dele. Tá? Mas somos o quê? Aparentados dentro da evolução. Vocês não sabem quanta gente não aceita isso. Você começa a conversar com as pessoas sobre isso, o cara diz, da onde que um chimpanzé vai ser meu parente? Eu não estou dizendo que é o teu irmão. Estou dizendo que é um parente evolutivo de milhões de anos de evolução. Mas as pessoas, né, se sentem ofendidas. Nossa, eu sou ser humano, eu sou o top. Como é que eu vou, né, descender, né? Besteira, a gente não descende mesmo, a gente não deixa de ser um animal no planeta. Essa história de que o homem é o dono do planeta, que o planeta foi feito para o ser humano, já foi destruída há muito tempo atrás. Tranquilo? Então, veja, essa seria a linha de evolução. Mas como nós chegamos até aqui?
De que maneira essa evolução ocorreu? Por que que ela ocorreu dentro do ambiente? É a história da vida, é a história que a gente quer contar para vocês, né? Então, é a teoria. Então, começa assim, né? Nós tivemos vários parentes que viviam em árvores, que viviam em floresta e que tínhamos a proteção em cima das árvores, né? Nós tínhamos a habilidade de subir nessas árvores por termos evoluído com um polegar opositor. Ainda não somos seres humanos, essa história que eu estou contando para vocês. A gente vai lá para trás, né, nos primatas, nossos parentes, que ainda, aquele ser ainda não tinha evoluído para seres humanos. E por que, professor, que a gente vivia em árvore? Porque evoluímos para uma situação mais segura, onde conseguimos criar prole longe dos predadores. Lembre, o ser humano na floresta, e isso ainda é hoje, basta você ficar perdido na floresta africana para você ver o pavor que você vai passar. Porque lá na floresta amazônica, na floresta africana, digo, amazônica nem tanto, mas africana, você é mais um ser vivo que está lá no meio. E que existem vários predadores que vão usar você como alimento. Então você não é o top lá. Lá você é mais um animal dentro da floresta que pode ser predado por grandes predadores. Né? Provavelmente isso fez com que os nossos antepassados subissem em árvores. E aí o que aconteceu? A evolução começa a ocorrer nesse ponto. Lógico, tivemos antecedentes bem mais primitivos, mas nesse ponto começam as características mais conhecidas como primatas, né? Então, vivemos lá nessas árvores, desenvolvemos uma visão especial para poder pular de galho em galho. Então, veja, isso seria um pré-humano, né? 8 milhões de anos atrás, lá na África. Tá? E aí o que acontece? Nesse ambiente onde vivíamos, começou a sofrer modificações. E aí entra o Darwin. O ambiente está se modificando. E se o ambiente está se modificando, o que está acontecendo? Aqueles seres que nascem com pequenas modificações sobrevivem mais fácil do que os seus parentes. Mas, prof, o que está acontecendo? As florestas estão enfrentando cada vez mais estações de seca. Tá? E se você começa a passar por estações de seca, o que acontece com as florestas? Elas vão diminuindo. Então, uma modificação, provavelmente na inclinação do planeta, fez com que os regimes de chuva, etc., começassem a se modificar aonde esses pré-humanos existiam, forçando eles a fazer o quê? A descer das árvores. Imagine, agora poucas árvores, antes tinha muito, então você passava, né, andava no dossel da floresta, você não precisava descer na savana, você, pelos galhos de uma árvore encostando na outra, você se movimentava lá em cima, livre dos predadores. Agora não, agora as árvores ficaram esparsas, ficaram longe. Para mim ir da árvore A até a árvore B, eu vou ter que descer e enfrentar a savana, até chegar na outra. Se eu não prestar muita atenção, né, eu posso descer exatamente na área onde existem predadores e acabou. Né? Então, isso força o ser humano a descer. Veja que quando ele desce, ainda ele não está ereto, ele não está reto, ele anda como um chimpanzé, digamos assim, tá? Andando pela savana. Mas o que acontece? A savana é mato. De hora em hora, o cara tem que dar aquela esticada para ver se não tem um predador por perto, e aí volta. Isso começa a fazer com que aqueles que consigam ficar ereto por mais tempo consigam ver melhor o predador, mais ainda, cuidar dos seus filhotes, carregando os filhotes com a mão, né? E de pé você consegue salvar os filhotes, ou seja, a vida progride. E esses seres vão devagarzinho se preparando, ficando cada vez mais reto. Começam a acontecer muitos anos, não é uma coisa de uma hora para outra, tá? Não é você pegando o teu cachorrinho lá e forçando ele a ficar nas duas patinhas de trás,
que o seu esqueleto vai se modificar. Não existe isso. Porque se você fizesse isso por muito tempo, então daqui a pouco o cachorrinho estava andando sobre duas perninhas. E mesmo que você force ele a fazer isso, o estrago que você vai fazer na coluna do teu cachorro vai deixar marcas quando ele ficar velhinho, né? Começar a andar com ele muito nas perninhas de trás, fazer ele subir muita escada, o que força muito a coluna, né? Então, para esses animais, né, inclusive para os seres primitivos do ser humano, aconteceu vagarosamente. Então, aquele que já nascia lá com o ossinho um pouquinho mais deslocado, a bacia num lugar um pouquinho mais inclinada, sobrevivia melhor do que os seus parentes. E isso foi devagarzinho mudando, inclusive, o nosso esqueleto. Tá? Porque a nossa posição é de 4 animal. Nós fomos vagarosamente inclinando. A nossa bacia, que era uma bacia assim, ela devagarzinho foi ficando inclinada para que a gente pudesse ficar de pé. Isso por quê? Porque era a maneira que nós tínhamos de nos salvar. E nessa época existiam vários parentes da gente ali, ou que não existem mais. Então, os primeiros hominídeos, eles surgiram, né, essa descida e começando a tentar ficar de pé há 6,5 a 5,5 milhões de anos atrás. Milhões de anos, ainda tá longe, né? Ó, no esnidinho você tem ali, né, o Sahelanthropus tardensis, o Orion tugenensis, tá? São seres que viviam em árvores e que faziam pequenas excursões, mas não sobreviveram, não existe mais nenhum deles. Isso foi há 5,5 milhões de atrás. Na competição entre eles, apenas um deles conseguiu sobreviver. Então, há 4 milhões de anos atrás, lá na África, surgiu o gênero Australopithecus. Os Australopithecus eram pequenininhos, baixinhos, mas eles já se aventuravam na savana. Deles, provavelmente, surgiu, né, o chamado Australopithecus afarensis. Esse Australopithecus, lá na África, teria dado, então, né, ou vivia, melhor dizendo, com outros Australopithecus. O bonsai, aqui o Australopithecus bonsai, era muito maior do que a gente, muito grande, né? E ele se alimentava de raízes. Então, veja, um Australopithecus herbívoro, completamente herbívoro, só que ele era altamente especializado, a gente sabe através de fósseis, em comer raízes de uma determinada espécie de planta que era comum. Quando essa planta se extinguiu, ele não teve tempo de evoluir. Então, ele acabou morrendo justamente à medida que a planta ia diminuindo, né, por modificações ambientais, ele também foi diminuindo, ele foi ficando cada vez mais fraco, né, as famílias cada vez menor número por causa da dificuldade de alimentação, até que se extinguiram, né, completamente, deixaram de existir. Tá? Todos eles poderiam até, como ele fala aqui, né, ter dado origem ao Homo, mas não, tá? Acabaram se extinguindo. O Australopithecus, esse sim, tá? Esse vai evoluir para o gênero Homo com o tempo, tá? Então eles já andavam, eram bípedes, já existem marcas, né, de onde foram encontrados esses fósseis, que eles andavam sobre 2 pés. Mas existem marcas de mão no chão, ou seja, não era completo. Eles andavam um pouco, desciam, andavam mais um pouco, desciam. Tinham uma alimentação muito variada. Eram seres, por exemplo, que se alimentavam do que podiam. Então, se alimentavam de vegetais, raízes que encontravam, se alimentavam de carniça, uma das coisas que as pessoas não gostam muito de falar, mas que os nossos antecessores se alimentavam de carniça. Encontravam lá um leão que tinha deixado restos, né, na savana, comiam, e isso fez com que eles conseguissem sobreviver melhor do que os outros. Só que essa alimentação muito variada é que deu origem aos nossos dentes diferentes.
né, como nós comíamos vários tipos de alimento, a evolução deu prioridade àqueles que nasciam com dentes um pouquinho mais achatados, um pouquinho mais pontudo, né? Então, uma alimentação mais variada. Esses sobreviviam melhor. Proteína, né? Alimento necessário. Mas como a África estava sofrendo muitas transformações, estava virando um continente seco e quente, isso forçou o Australopithecus a andar. Ele não podia ficar parado só num lugar, não tinha comida suficiente para ele. E o Australopithecus, então, começa a andar mais e mais, o alimento fica mais longe, ele começa a fazer migrações para encontrar alimento. O que isso força? Força a evolução direcional, ou seja, aqueles que conseguem andar mais, conseguem, né, encontrar alimento. Aqueles que ficam mais tempo de pé conseguem ver o predador, conseguem fugir dos predadores e conseguem sobreviver. Esse Australopithecus, aproximadamente, né, 2 milhões de anos, deve ter dado origem ao chamado Homo erectus, lá na China. Tá? Então, provavelmente saiu da África, migrou, né, para o Oriente, tá? E lá ele evoluiu para o Homo erectus, lá na China, tá? Na Ásia, no caso. Certo? Veja que há 2 milhões de anos, ok? Esse Homo erectus, lá na Ásia, né, na Europa, provavelmente se extinguiu há uns 200 mil anos. Olhe, 200 mil anos. Tá certo? Então, alguma coisa não bateu, ele não conseguiu evoluir, ele não conseguiu se manter. Pode até ter sido com uma competição com um Homo mais evoluído que ele, como o Homo erectus. Só que esse permaneceu lá na África, sofrendo, mas permaneceu. Lá nós teríamos o Homo ergaster, que também era um homo que vivia junto e que migrou para a Ásia. E provavelmente, esse Homo ergaster vai dar origem ao mais perto do que nós temos, que é o Homo neanderthaliensis, o homem de Neandertal, que a gente chama. Esse homem de Neandertal vivia na floresta, já conseguia fazer pequenos utensílios, então já tinha, né, a pedra lascada como instrumento. Era um ser extremamente bem adaptado para o ambiente que ele foi, que é o quê? A migração para a Europa. Então, veja, ele se extinguiu há 27 mil anos, olha, 27 mil anos. Faz tanto tempo evolutivamente falando, né? 27 mil anos atrás ele se extinguiu. Por quê? Provavelmente porque nessa época também surgiu o Homo sapiens. O Homo sapiens conviveu com o homem de Neandertal. Tá? Então conviveu. Tem alguns autores até que dizem que eles, né, zip varivum ali, tá? Mas né, viviam junto. E eles eram bem melhores adaptados que o Homo sapiens, que veio lá da África, que permaneceu, né, na África e teve sua origem no Homo erectus. Só que nós sabemos hoje que dificuldade tem duas possibilidades. Quando a vida fica difícil, ou a vida te mata, ou você desenvolve alguma coisa para conseguir sobreviver a isso. E os cientistas acreditam que lá na África as condições de vida eram muito difíceis. Então, o que aconteceu? Para poder sobreviver, a gente teve que desenvolver alguma coisa que nos desse uma vantagem para sobreviver num ambiente tão inóspito como a África desértica, né, estava impondo as suas condições no ser humano. E, segundo os cientistas, foi aí que o nosso cérebro começou a desenvolver mais do que os outros. Nós tínhamos que marcar o trajeto que a gente fazia de caça, porque nós precisávamos de alimento, tá? Então nós íamos caçar e escondíamos água para a volta. Então imagine o que acontecia no nosso cérebro, né? Você tinha que marcar exatamente onde você tinha deixado água guardada para a volta.
Tá? Caso contrário, você ia morrer de sede. Então você começa a desenvolver aquela, né, um cérebro que tem uma inteligência espacial muito desenvolvida. E mais, você tinha que ensinar isso para os filhos, porque senão eles também morriam. Então a inteligência, segundo, né, alguns especialistas, ela começou aí as dificuldades que a África impôs no ser humano. E isso fez com que cada vez mais a gente precisasse usar a memória, a cabeça, né, para estratégias de caça. Era muito difícil. E quem não conseguiu fazer isso se extinguiu. Nós, como andarilhos que éramos, conseguíamos andar a longas distâncias caçando e sobrevivendo. Então, o grupo do Homo erectus e o Homo neanderthal viviam junto. O interessante é que o volume craniano dos homens de Neandertal era maior do que o nosso. Eles eram seres assim mais baixinhos, mais fortes, muito mais fortes, né, do que o Homo sapiens. Eles tinham o nariz achatado, eles tinham resistência à dor, eles se davam muito melhor em ambiente frio do que o homem que veio da África, através do Istmo de Panamá lá, né, e conseguiram se espalhar, tá, vir para a Europa. Mas mesmo assim, nessa competição, o que pesou mais? A inteligência. E quem sabia fazer melhor armadilha? Quem sabia caçar melhor? Quem protegia a sua prole melhor? Tem histórias do que alguns cientistas acham que o Neandertal ele era meio assim, né? Ah, o cara caiu, quebrou uma perna, vamos embora, você não pode ir, azar o teu. Né? Então, eles eram mais frios, né, do que o Homo sapiens, que defendia o seu bando. Né? Então, isso fez com que a inteligência superasse a força física. É por isso que a gente diz, né? Aquela história do mais forte sobrevive não é real. O mais inteligente, nesse caso aqui, da competição, é que se deu melhor. E com o passar de muito, muito tempo, o homem de Neandertal vai se extinguindo, enquanto que o Homo sapiens começa a se desenvolver. Eu falei para vocês lá, o Estreito de Bering, tá? Errei. Tá? Que usa os continentes, tá? Que uniu os continentes, o mar baixou, os africanos migrando, né, sempre para um lugar melhor, uma alimentação mais abundante, acabam chegando até na Europa. Então é mais ou menos, gente, assim, a grosso modo, né, a história, lógico que eu contei para vocês de uma forma extremamente resumida, né, de como isso aconteceu. É uma história muito bonita da gente ver, né? É uma história muito sofrida, uma história de acasos, de transformações, de modificações que fez a gente chegar até aqui. Mas somos uma espécie muito nova, né? Se considerarmos os outros seres que se extinguiram ou que ainda estão aí, né? Como os nossos parentes ali, né? Os macaquinhos, tá? Que são muito mais velhos, por isso muito parecidos, né? Entre eles do que a gente. Então, nós somos seres evolutivamente novos que ainda estamos aprendendo, né, a viver no nosso planeta. Espero que a gente não o destrua, né? E isso vai depender de quem? Não só... A gente sempre põe a culpa em vocês, vocês já notaram? Ah, vai depender de vocês, jovens, fazer o mundo melhor. Não, na verdade, vai depender de todo mundo, né? De pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que ainda vão nascer, né, para que a gente consiga sobreviver, porque nós modificamos o planeta de uma forma tal que a gente não sabe quais são as consequências disso no futuro. Tranquilo, meus queridos? Então, sobre evolução, era isso aí. E aí, meus queridos, um abraço e um bom final de semana para vocês.